Deus está fazendo agora mesmo. O Deus está fazendo agora mesmo. O Deus está fazendo Glória a Deus. Não para não. Está fazendo agora mesmo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a pista de pouso para o avião do milagre, da manifestação, da resposta, está pronta. E agora nós vamos sinalizar, pode pousar através da oração. Mas eu vou aproveitar essa unção. Obrigado, queridos, pela unção atraída através da música, da adoração. Mas deixa eu já entrar na palavra, debaixo dessa unção, portanto não parem. Atos dos Apóstolos 2:4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mas presta atenção nisso, essa palavra concedia, na tradução do grego, ela é didome, que quer dizer dar algo a alguém, que vai suprir e fornecer coisas necessárias. Nós vamos começar o culto aula, que é de oração que prevalece, fazendo o quê? Orando em outras línguas, mas com entendimento. Deus está concedendo a você, através dessas línguas, que você porventura, a não ser que Deus te dê a interpretação, não saiba, Ele está te dando o didome, que quer dizer o que vai suprir e fornecer coisas necessárias a você. Mas deixa eu te motivar mais ainda a orar em outras línguas agora, com entendimento. Lieber foi guiado, aqui o grupo de música foi guiado a falar sobre Efésios 3:20, que ora aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente além daquilo que pedimos, oração ou pensamos, mas é segundo o poder que em nós opera. Há um poder que já está operando, não vai operar, já está operando em você, que vai te trazer aquilo que você não está nem pedindo, né, Antônio? Que você não está nem pensando. Isso é o didome de Deus, que vem através da oração em outras línguas. Mas deixa eu te dizer o que a oração em outras línguas também traz. Você acaba compartilhando com Deus segredos divinos. 1 Coríntios 14:2, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o teu espírito está recebendo revelações através da oração de outras línguas, que quando você estiver aí passando por alguma situação, boa ou ruim, esse depósito já está dentro de você, e vai se manifestar na hora necessária. Portanto, nós vamos orar agora em outras línguas, mas nós não vamos orar passando tempo, nós vamos orar sabendo que Deus está nos dando e fornecendo coisas necessárias, que Deus está trazendo aquilo que nós não estamos nem pedindo, nem pensando. Agora eu vou ler para você e nós já vamos orar, porque está escrito na apostila do Rema, na matéria, a oração que prevalece. Deus traçou um meio pelo qual possamos falar com Ele de maneira sobrenatural. E
E ao falarmos em línguas, podemos estar falando sobre segredos divinos com Deus. Aleluia. Judas 1:20 diz: mas vós, amados, edificando-se a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Feche seus olhos. Eu ouvi um dia de um pregador. Não é uma doutrina, não é algo que você seja obrigado, mas eu ouvi de um pregador: se você abrir os seus olhos, você tem uma possibilidade maior de ter ali uma distração. Mas quando você fecha os seus olhos, fica tranquilo, os diáconos estão aqui para estar prestando atenção em tudo. Mas agora, amado, tem entendimento nessa oração em outras línguas. O grupo de louvor vai adorar aquilo que é impossível, e vai adorar também orando em outras línguas. E você começa a orar em outras línguas, sinalizando a pista de pouso do teu avião do milagre, da manifestação. Deus está fazendo agora mesmo o que era improvável, o que era impossível. Deus está fazendo agora mesmo o que era impossível, o que Deus está fazendo agora mesmo. Aleluia! O que era improvável, o que Obrigado, meu Deus. era impossível. Consagramos ao Senhor, ó Pai. Obrigado, meu Deus, pela unção Deus está fazendo que acompanha a palavra. Obrigado por corações disponíveis a receber a boa palavra, a boa semente da palavra, que vai frutificar, ó Pai, para uma vida verdadeira de oração, que vai prevalecer, vai prevalecer, vai prevalecer, porque nós assim cremos. E se cremos, confiamos que Deus é bom para conceder aos filhos tudo aquilo que pedimos. E pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Deus está fazendo. Obrigado, Pai. Deus Obrigado, está fazendo agora mesmo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, queridos. Parabéns, você pode sentar. Aleluia. Enquanto o grupo de música vai desfilar aqui, você vai aplaudindo a esse grupo de música. Isso. Glorifique ao Senhor com a sua boca, mas com as suas palmas. Agradeça a esse grupo de louvor, agradeça aos diáconos, ao departamento infantil, a todos que estão envolvidos, a mídia ali, que também quebra o seu galho, você que está aí na sua casa nos acompanhando pelas mídias sociais. Nós sabemos que o mês de janeiro tem muita gente viajando, e nós estamos aqui nessa aula culto. Culto, aula. Amém? Então nós podemos fazer um pouquinho mais de barulho. Amém? Embora nas aulas do Rema, nós nos movemos na palavra e no Espírito. Amém? Quem não fez o Rema aqui ainda? E vai fazer. Já fez a matrícula? Ainda não, mas vai fazer hoje.
Diga amém pela fé, Cristiano. Isso, você que está nos acompanhando pela mídia social, você sabe como fazer a inscrição no Rema. Entra lá no nosso portal da igreja, lá vai ter o contato. A Escola Rema, ela transformou a minha vida e a vida transformou mais a vida de alguém aqui? Olha esse povo aí, ó. Aleluia, ainda está transformando, porque a gente às vezes vem aqui, não é? Dá uma escapadinha e fica aqui ouvindo uma palavra, amém? Eu quero que você abra a palavra de Deus, por favor, em Lucas 18:1. Nós vamos ser, irmãos, bem compactos. É claro que hoje é um culto, mas também tem a proposta de ser um culto Rema, onde o tema desta noite é oração que prevalece. É uma das 23 matérias do Rema. Você pode ter mais informações entrando no portal da igreja, mas nessa matéria você verdadeiramente vai ter 7 aulas, onde você não vai restar dúvida sobre o que é oração, o que a oração não é, os impedimentos para uma oração prevalecer no mundo espiritual, os tipos de oração. E eu vou começar de propósito com esse texto em Lucas 18:1, dizendo por que orar. Você já se fez essa pergunta? E esse texto está escrito em Lucas, foi Jesus que falou, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E Jesus vai então ali relatar uma parábola da viúva, que era insistente, ela batia na porta daquele juiz, e Jesus vai dizer então, que Deus é um justo juiz, amém? E Ele vai conceder a petição dos filhos, mas eu só peguei a parte A aqui, desse capítulo de Lucas 18, bem o comecinho, para dizer 2 palavras aqui que Jesus falou, que é muito importante nessas 3 linhas. O dever de orar sempre. Sabe, irmãos, não é uma opção, não é quando você está precisando, não é quando você está com dor. Você está sempre com dor? Não. Você está sempre precisando? Não. Nós somos dependentes da graça de Deus e Ele tem suprido todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Nós somos dependentes de Deus, do ar que eu respiro. Fecha o nariz do teu irmão aí por 5 minutos. Não fecha não. Senão a gente vai ter que orar para ele voltar a ter o fôlego de vida. Mas é só uma brincadeira, mas é uma verdade. Você já agradeceu a Deus por Sabe que eu fui parar no hospital semana passada com falta de ar? E o inimigo quis usar um enfermeiro lá para dizer que eu estava pré-infartando. Falei, rapaz, você não sabe, eu vou infartar o inferno agora. Eu vou dar uns berros aqui, vai morrer uns 4 lá no inferno. Em meia hora eu estava saindo do hospital. Ele me deu lá, não, isso aí é pico de estresse. Falei, nem pico desse negócio aí eu tenho. Eu tenho o pico do Jaraguá, para eu ir lá, pico da neblina lá no campo, em Campos do Jordão. Eita, lugar bonito, aleluia. Glória a Deus. Mas esse pico aí eu não tenho não. Amém? E comecei a fazer o quê ali naquele hospital? A orar. Amém? Orar o quê? Orar a palavra. Pai, eu já fui curado, eu não vou ser. Então esta cura se manifesta agora no meu corpo. Eu sei que eu sou um espírito, eu tenho uma alma, eu vivo num corpo que devo cuidar, e estou me cuidando, glória a Deus, aleluia. Mas essa falta de ar não prevalece. E não prevaleceu. Amém? Tanto é que eu estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Só não estou berrando mais porque é uma aula também. Aleluia. Mas Jesus falou sobre o dever de orar sempre. Então vamos ter uma rotina de oração, um estilo de vida de oração. Se você trazer isso para o seu cotidiano, no começo você vai achar até que é porque alguém falou para você, mas depois vai ser tão prazeroso. Você viu, depois você entra no YouTube
e ver o que no começo aqui, Deus falou a respeito de oração em outras línguas. Eu quero agora, de uma maneira mais calma, voltar aqui e dizer para você sobre o Espírito vai conceder o que você vai falar. Eu achei maravilhoso essa tradução no grego aqui, sobre esse conceder de ser didome, que quer dizer fornecer as coisas necessárias. Na oração em outras línguas, Deus está depositando no seu espírito tudo aquilo que você precisa para o momento certo, aquilo brotar dentro de você, e não é do nada, é do céu mesmo. Eu tinha a mania, até que um dia eu fui escalado para ministrar, e Deus me deu uma palavra dizendo, nunca é do nada, é do céu para quem é filho de Deus. Aleluia! Então a gente tem que ter essa consciência, mas através do poder que opera em nós, é que Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Agora, como é que esse poder se manifesta? Através da oração. Tem outras armas, tem jejum, mas o jejum, você sabe, jejum não muda Deus, te deixa mais sensível para ouvir a Deus. Ouvir a Deus quando você está falando com Ele. E falar com Deus quer dizer oração. Adão conversava com Deus. Depois do pecado consumado, da desobediência, Deus continuou querendo falar com Adão. Mas ele se escondeu. E quando ele se escondeu, Deus perguntou, Adão, onde você está? Quantos sabem que Deus estava vendo onde estava Adão? A Bíblia diz, né, se eu me esconder no mais profundo do mar, lá tu estás. Então não tinha como. Mas Deus de propósito fez essa pergunta para Adão, para ele dizer por que ele estava com medo de Deus. Porque eu estava nu. E Deus continua com aquela coisa. Mas quem falou para você que você estava nu? Na minha conversa com você, eu nunca vou te acusar. Agora eu tenho princípios e foram quebrados por você. Então, irmãos, Deus, Ele sempre quis conversar com o homem e continua querendo. Só que tem um poder agora. E você sabe que quando eu extraí esse texto aqui da apostila, é um textinho, são 54 páginas na apostila só de oração que prevalece, com no mínimo 4 versículos cada página. É para lá de 200 versículos só sobre oração. Mas o versículo com embasamento, com texto, contexto, para não virar pretexto para você fazer besteira na oração. Passar 18 horas de joelho em oração é melhor, não tem isso na Bíblia. Porque Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem de joelho e em verdade. Não, em espírito e em verdade. Então eu posso estar sentado e estar orando mais do que uma pessoa de joelho. Mas tem um louvor muito antigo que diz, de joelho é melhor, mas não tem embasamento bíblico. Por que não tem embasamento? De joelho é melhor. Não. De joelho é melhor para ter uma reverência com Deus. Sabe? Tem hora que está aqui, está até em dízimo e oferta, eu percebo no espírito de me ajoelhar, de me prostrar, de agradecer a Deus todo o suprimento que Ele tem dado. Na hora de dízimo e oferta. Você já ajoelhou na hora de dízimo e oferta? Deveria. Agradecendo a Deus, orando a Deus, agradecendo que Ele te deu força, o que está lá em Deuteronômio 8. Mas vamos voltar aqui para a oração que prevalece. E eu tirei esse textinho, olha, Deus traçou um meio da oração em outras línguas. Deus traçou um meio pelo qual possamos falar com Ele de maneira sobrenatural. Já pensou? Se você tiver essa consciência, quando você for falar,
Eu, às vezes, pego o celular para conversar com alguém. Por exemplo, eu vou ligar para o pastor Francisco. Eita, eu vou ligar para o meu pastor, para falar com ele. É uma conversa que tem que ser prazerosa. Agora, você imagina você parar, eita, agora eu vou conversar sobrenaturalmente com o meu Deus. Sabe o que um dia eu fiz, quando eu estava com um projeto de fazer uma coisa até no meu trabalho? Deus me instruiu. Ore em outras línguas, para que somente eu saiba, porque Ele é o único que é onisciente. Ele é onipresente e Ele é onipotente. O diabo não. Você sabe que depois que Deus me falou isso, eu falei assim, eita, eu vou deixar. O diabo, escuta aí o meu projeto. Ah, você não percebeu? Mas eu vou te dar um detalhe. E eu não consegui ficar de joelho, e eu levantei e comecei. Para mim, era uma tiração com o inferno. Mas enquanto eu marchava, Deus estava me dando ideias. E eu fiquei 1 hora ali, que é até pouco. De tão gostoso que estava, mas eu tinha outras coisas para fazer. Olha, coisa mais importante do que conversar com Deus. Mas Deus sabe, tudo com ordem e decência. Eu tinha um horário a cumprir e eu tinha que fazer. Mas tenha consciência do que é esse momento seu de oração em outras línguas, com embasamento bíblico. Judas, no versículo 20, qual é o capítulo, pastor? Depois você vai lá em Judas, você vai ver que só tem um. Judas, no versículo 20, está escrito, mas vós, amados, quem é amado de Deus aqui? Eu sou, não tenha vergonha de dizer não. Se você não disser que é, eu falo que você é. Edificando-vos a vós mesmos, edifício. Você está construindo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Sabe, irmãos, a oração em outras línguas, se você mergulhar nesses 7 dias de aula do Rema, eu creio que quando abrir, em março, nós vamos ter aulas abertas, não é? Pelo menos 2 dias, e as 2 primeiras matérias são abertas integralmente. Eu não sei qual é a primeira matéria, nem a segunda, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, a tua vida vai mudar se você se matricular nessa escola. Aleluia! Abra a palavra de Deus, por favor, em Hebreus 11, 6. Nós estamos falando sobre oração. Eu já disse aqui que Jesus falou sobre o dever de orar. E ele também disse lá, vai abrindo em Hebreus 11, 6, e nunca desfalecer. Sabe que você pode começar a orar por uma coisa e você parar de orar por aquela coisa. Porque já aconteceu outra coisa que você está orando, mas você não pode desfalecer na sua oração. Desistir de orar por aquilo que você tem convicção que é o seu desejo e está alinhado com a palavra de Deus. O plano perfeito de Deus, que Ele é que sabe, o plano que tem a nosso respeito, que é sempre um plano de paz e não de mal, mas é para dar o fim que a gente deseja. Mas o plano tem que ser de Deus. Não pode você fazer o plano e ter o desejo. Você é servo. E o servo tem as direções do Senhor. Quem já tem Jesus aqui como Salvador? E quem tem como Senhor? Porque para ele ser teu Salvador, ele tem que ser teu Senhor. Você sabe que está cheio de gente aí achando que está salvo, mas está no senhorio da sua vida? Eu faço o que eu quero e Deus não tem nada a ver com isso. Porque Jesus já pagou o preço por mim. Ai, que lindo, maravilhoso. Onde é que está isso na Bíblia? Mas vamos para a oração. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Deixa eu te dar o embasamento aqui depois,
Porque você é um leitor assíduo da Bíblia. Você deve ter lido o livro de Hebreus, principalmente o capítulo da fé, que é o 11, ainda essa semana. Amém? Ou ai de mim? Então vai ler essa semana. Diga, eu vou ler o capítulo 11 de Hebreus. Sabe por quê? É do começo ao fim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Aí você vai dizer, agora é minha vez. Pela fé, Aurélio fez tal coisa. Será que é ousado? É não. Eu vou provar para você que não é. É uma obrigação sua fazer isso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que quem se aproxima dele, se aproxime como? Com fé. Sabendo que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso é oração. Você não pode se achegar a Deus. Será que o Senhor quer o que eu estou pensando? Será que o Senhor quer o que eu estou pedindo? Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador do que o busca. Agora, se você se aproxima de Deus, você se aproxima de Deus em oração. Agora, se ele vai te galardoar, é porque você se aproximou com fé. Aonde que está isso, ô pregador? Você vai ler o capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus. Pela fé, Noé construiu uma arca quando nem chovia sobre a terra. Pela fé, Enoque foi transladado ao céu, porque andou com Deus. Andar com Deus é ter uma vida de oração. Acredite nisso, porque isso é uma verdade e até o final desse culto, você vai ser convencido pelo Espírito Santo, que a tua vida de oração, se já está boa, vai melhorar mais ainda. Mateus 21:22, você gosta da palavra? Hoje você vai se apaixonar por ela. Aleluia. Mateus 21:22, Jesus falou, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Primeiro, nós temos que orar a vontade de Deus. A vontade de Deus, onde é que eu vejo? Na palavra. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, você está enxergando a oração aí? Segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, você vê a oração aí nesse pedir? Sabemos que alcançamos as petições. Você vê a oração aí em petição? Que lhe fizermos. Agora veja, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Orar a palavra, aquilo que já foi conquistado por Jesus na cruz. Por isso o nome de Jesus é a senha para a tua oração começar a prevalecer. A senha que você acessa o ouvido do Pai é em nome de Jesus. João 14:13, não precisa abrir. Daqui a pouco nós estamos entrando na palavra, fica tranquilo. E tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você vê alguma limitação aí? Porque às vezes, irmãos, a gente dificulta o operar de Deus na nossa vida.
Por quê? Vou te dar um exemplo, que é um exemplo meio exagerado. Você pode crer para ter um avião? Pode. O que você vai fazer com esse avião? É o plano de Deus você ter um avião? É um desejo que você tem? Ótimo. Você tem possibilidade ou vai orar a Deus para você ter um hangar para parar seu avião? Você vai orar a Deus para Deus te dar um piloto, caso você não tenha o brevet. O pastor chegou a começar a fazer o brevet, né? Quem quer andar de avião com o pastor aí? Ele começou a tirar o brevet, pô. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas você vai ter que ter um piloto. Não é? Você vai crer, vai orar. Quem sabe quanto é o litro da gasolina do avião aí? Eu andei muito de barco, eu sei que a gasolina do barco já é cara. Você imagina a do avião. Então você percebe que essa oração, eu vou te provar à luz da palavra, ela não está alinhado com a tua realidade atual, portanto, não é o plano de Deus para você? E não podemos jogar isso naquele latão de lixo bem grande que a gente já jogou, graças a Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus também. Porque tem muita gente que se irrita com a gente de dizer essa palavra, se Deus quiser. Não podemos dizer. Porque Deus quer tudo que é bom, que é perfeito, desce do Pai das luzes, onde não tem dúvida nem sombra de variação. Agora somos servos, e te provei agora que eu não posso pedir algo que vai prejudicar a minha vida. Porque eu vou ter que crer num hangar, eu vou ter que crer num piloto, eu vou ter que crer na gasolina, quando eu estou crendo para pagar minhas contas. Deus não vai parar um avião ali na porta daquela igreja e falar assim, tome meu servo, porque dali para frente é com você. Aleluia. O que pedir? Tiago 4:3, eu vou ler para você. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Eu só li a palavra. Mas você sabe que 1 Coríntios, a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntio, no capítulo 2, no versículo 12, primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios 2:12, diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmão, na tua oração, saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. E você tem que buscar isso da parte de Deus, porque senão para Deus é apenas isso que eu acabei de ler, é um deleite, às vezes é uma vaidade. Você já viu pessoa que você sabe que a realidade dela agora, é de morar num apartamento de 2 quartos? E ela fala que está infeliz porque ela quer morar numa mansão? Se você submeter ao Espírito e à oração, você vai ver que isso vai ser tirado da sua vida. Porque se nós que somos homens, sabemos discernir aquilo espiritualmente, imagina Deus. Mas a pessoa vem e fala, pastor, eu estou, sabe, crendo numa mansão, mas o pastor sabe da realidade. Cartãozinho de crédito. Né, eu vou usar como exemplo, a pessoa não é dessa igreja, mas uma vez eu estava aconselhando uma pessoa a respeito de vida financeira, e ele estava no rotativo do cartão, e eu orientei, olha, é melhor você tomar ali um valor do banco, você vai pagar 5, 6, 10 vezes menos que juros do cartão, zero o cartão, não usa mais. E ele apresentou algumas situações, mas ele queria que eu orasse para ele pagar o cartão. Porque ele tinha certeza que era o diabo.
Então eu falei, ó, como você não está com a fatura, depois você me manda, que eu vou ver lá uma capa vermelha, lustra chifre, enxofre. Eu não vou nem falar as outras coisas, senão os amados que ainda estão enganados podem, né? Mas pólvora, essas coisas aí que usam em alguns lugares aí. Não, era shopping mesmo. Era loja de roupa. Mas não estava compatível com a realidade daquele momento. Então, sabe, irmãos, a gente não está aqui para ir nas aulas do Rema, e principalmente na aula, você estava aqui domingo? Se não estava, ouça a palavra de Deus, através do nosso pastor, sobre vida de prosperidade. Que ensinamento com pregação da palavra. Achei muito maravilhoso, que é uma palavra que eu falo sobre demanda reprimida. Onde a pessoa, e o pastor deu o exemplo dele, por isso eu vou dar, amém? Porque eu tenho juízo. Que ele não tinha os brinquedos que ele queria, aí depois com 40 anos, 50 anos, foi brincar de helicóptero. E eu vi que o Márcio e a Tereza riram, porque eu já ouvi uma história que acho que ele quebrou um lustre com um helicóptero dentro da casa dele. Olha que lindo! Um helicóptero grande, os lustres que eles gostam não são baratos, quebrou. Demanda reprimida. Foi o diabo, né, pastor? Não foi não, foi o senhor que não sabia pilotar mesmo, desculpa aí. Eu não vou falar coitado do diabo, porque o diabo não tem dó de quem ele pega, e a gente também não tem dó dele não. Mas você sabe, irmãos, muitas vezes eu fui levado por Deus em oração, principalmente em momentos que a gente está bem à vontade. Esses momentos aqui acontecem toda sexta-feira, das 9 às 11, enquanto não voltarem às aulas do Rema, toda sexta-feira tem oração aqui neste lugar. Os jovens estão responsáveis por essa oração. Eu estou aqui com eles, quando dá, né? Eles dizem assim, você não está indo na oração, mas tudo bem. Eles batem a foto e põem a minha foto assim no celular, para dizer, não veio, viu? Estão me entregando aí, ó, mas tudo bem. Tudo bem. Mas, irmão, sabe, muitas vezes eu fui levado a falar com pessoas que tinham essa demanda reprimida. Eu falei, cara, você já se converteu. Para de cobrar da vida o que Deus já te deu. Porque eu tive muita falta, irmãos, de muitas coisas. E muitas vezes eu vi eu consumindo coisas que, na verdade, era uma demanda reprimida que eu tinha. Agora eu tenho, eu vou gastar. Eu tinha vontade de ter isso e agora eu tenho. Você já viu? Você já viu pessoas assim? Então, eu quero te levar para o campo da oração. Submetido ao Espírito Santo, isso é queimado pelo fogo. Isso sai da sua vida. Eu te garanto, à luz da palavra. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as espirituais com as espirituais. As coisas do Espírito só se entendem espiritualmente. E esta comunhão plena de entendimento é só através de oração, irmão. É só através de oração. Você pode acrescentar um pouquinho de jejum aí? Pode. Para você ficar mais ainda disponível ao Espírito te comunicar. Efésios 6,18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Agora olha que legal, Paulo ensinando a intercederem por ele, inclusive, e por mim,
para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Sabe que é lindo você ensinar pessoas a não orar só para si? A interceder por pessoas? Não precisa levantar a mão. Quem nessa semana, só para você pensar, quem nessa semana, que é membro dessa igreja, já orou pelo pastor Francisco e Tereza? Só pense, não precisa levantar a mão. A Bíblia diz, ore pelas autoridades espirituais, não somente pelas autoridades constituídas, para que eles tenham um pastoreio leve. Oração intercessória. Mas vamos lá. Quem orou por alguém da sua parentela? Eu sei que a gente tinha uma rede aqui, a gente intercedia na vigília, nos cultos, ficou o tempo inteiro. A rede só saiu dali porque ela ia pegar fogo qualquer hora. De tanto fogo e tanta resposta que houve ali. De conversões, a Ilza mesmo contou o testemunho aí, de 2 pessoas que estavam ali se converteram. E uma delas, Deus arrancou lá do Recife e veio confessar Jesus na casa dela. Para ter aquele sapateado básico, né? Porque, olha, não precisa entrar em escola de sapateado. É só ir na casa da Ilza que você vai aprender a sapatear. Mas é no espírito mesmo. A oração como saída para as aflições do mundo. Irmãos, eu estou pegando uma gota da aula da matéria oração que prevalece, e para você entender, tudo que eu estou ministrando aqui, está fora da aula demonstrativa, que vai ser dia 29, com um professor que vai trazer a matéria oração que prevalece. Então, o que você está ouvindo agora sobre oração que prevalece, não vai ser a mesma coisa que você vai ouvir na aula demonstrativa. De tão, pleno, de tão completo que é essa matéria. Agora, você imagina você submerso em 7 dias a respeito de oração, que vai prevalecer. Oração como saída para as aflições do mundo, e eu sei que você não está anotando aí, mas depois, irmãos, eu faço muito isso. Eu entro no YouTube e ali a gente tem, o controlezinho na mão. Não adianta você apontar para mim o seu dedinho aí, eu voltar ao que eu falei. Mas eu faço isso. E você sabe que eu faço isso não por causa do pregador, mas pela palavra que o pregador me abençoou. Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma. Quem fica inquieto de vez em quando aí? Se você não levantar a mão, eu levanto por você, que você está mentindo. Antes, as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E depois que você ora a Deus, volto lá no Éden, Deus sabia onde Adão estava? Sim. A gente pode, mas Deus já sabe. Mas, irmãos, obedece a palavra. Abre a tua boca e fala. Deus sabe, mas a palavra está dizendo, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pega a palavra, irmão, e mastiga, esquadrinha, analisa. Deus não está falando, olha a palavra que está aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Não é conhecidas por Deus, porque Ele de verdade já conhece. Mas Ele quer ouvir a tua confissão de fé,
Porque você não vai falar o problema, você vai falar o que a palavra diz de solução daquele problema. E aí ele vela pela palavra para a cumprir. Tudo que nós vemos na Bíblia a respeito de oração passa pela boca do homem para que Deus possa responder. Aprende isso, irmãos. Nós fomos ensinados. Deus sabe de todas as coisas. Quem já ouviu? Deus sabe, irmão. Deus sabe mesmo. E o que é que você está falando? O que é que você está chamando a existência? Aleluia. E, depois disso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Imagina que você está passando por uma situação, Deus sabe dessa sua situação, mas Ele quer te dar a paz que excede o seu coquinho aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Eu faço muito comigo as coisas que eu ministro, viu? Antes de ministrar, eu já pratiquei. E um dia eu estava tão inquieto, e veio, subiu, oração em outra língua e subiu. Cadê a paz que excede o entendimento? E aí Deus me deu uma direção. Põe a mão na sua cabeça. Seu entendimento está aqui, não é? É. Então, a paz que excede. Aí eu levantei minhas mãos. E a paz reinou. Simples assim. Porque eu me rendi. Deus sabia o que eu estava passando? Sim. Mas Ele queria saber o que ia sair da minha boca. Para que Ele pudesse responder. Pedi e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada e transbordante. Não é isso? Mateus 7. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. O que bate, se abre. Tem uma ação para uma reação de Deus. É ordem, irmão. Não fica se colocando como Senhor. Deus sabe. Deus quiser me responder, Ele me responde. Se não quiser também é a vontade dEle. Nunca. Se não for boa, perfeita e agradável, não é a vontade de Deus. Ponto final. Pode falar o que quiser aí nas mídias sociais. Está fora da palavra. Não é palavra positiva. É a palavra de Deus. E seja um guardião disso. Você que já recebeu pela fé, não abra mão e não diga, uma hora ele vai saber. Não! Se você ficou sabendo disso, a pessoa está sendo enganada pelo maligno e vai ser você que vai abrir a verdade, o caminho, a verdade e a vida. A palavra é que liberta. Não abra mão disso por amizade, para não vou entretar, não vou não sei o quê. Na porta do céu, Deus vai te mostrar esse filminho. Você acha que eu te botei na frente dessa pessoa? Pode ser quem for, irmãos. Nós temos parentes que não só não são convertidos, como ficam desdenhando da nossa fé. Não deixe de pregar. Com a minha vida e com a palavra de Deus. Porque eu sei que é isso que eu vou prestar conta diante do meu Senhor. O mesmo Senhor que eu estou orando. Aleluia, glória a Deus. Dá um cutucão nesse teu irmão que está dormindo aí. Eu sei que é o cansaço do trabalho. Eu não posso berrar, que é uma aula. Glória a Deus, mas ainda bem que é um culto também. Nós somos preservados e salvos de muitas coisas por meio da oração. Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso aqui eu achei maravilhoso. Eu quero compartilhar com os meus irmãos. Eita, eu estou muito do grego hoje, hein? Rapaz! Aleluia! Glória a Deus! Qual é o nome da Pamela? Pamela Parascopou? Ela é grega. É uma amiga grega. Ela é outro nível. Olha só, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Você sabe que essa palavra salvo, no grego, que é soretia, tem abrangência em 5 áreas. Preservação. Então, lê esse versículo assim, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será preservado. Cura. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será curado. Libertação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será liberto. Segurança. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor terá segurança. Proteção. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor terá proteção. E a gente pega isso aqui e fala, uma vez salvo, sempre salvo. Vou para bagunça e deixa esses crentes aí perder tempo na igreja, que na hora H eu vou ser salvo. Eu vou procurar ainda uma palavra com H que quer dizer inferno e vou dizer, não, esse H não quer dizer isso não. Porque, irmãos, a oração, ela te traz tantas revelações de tantas coisas que vão prevalecer sobre a sua vida, que uma das coisas que você mais recebe quando você ora, que Deus é santo, é que sem santidade ninguém verá a Deus. Você viu que dia 20 tem um culto dos jovens? Que bênção, né? Jesus está voltando. Podia ser, vamos para a balada gospel. Jesus está voltando. E vai ser um culto alegre, vai ser um culto poderoso. Porque a gente não pode esquecer que Jesus está voltando. E se tocar, subimos. Quem vai ver a igreja subir aqui? Aleluia. Todo mundo vai subir junto com a igreja, né? Graças a Deus. Aleluia. A oração, ela é segurança para e resposta para os filhos. Olha o que Jesus falou em João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, é uma condição. Pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Você entendeu a condição, irmão? Se eu estiver em vós, e as minhas palavras estiverem em vós, sabe o que é isso, irmãos? É cotidiano. É cotidiano. Não adianta você ter uma vida do jeito que você quiser, ir lá se prostrar. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há aos que estão em Cristo. Mas você viver uma vida santa, uma vida reta, as palavras de Jesus estarem saindo da sua boca, não somente na hora que você ora a palavra, mas que você dá uma palavra para a sociedade que você está inserido, na hora que você abre a boca para pedir, o Senhor que é bom já está te dando. Se você viver uma vida de santidade, se você viver uma vida, é impossível que por mais problemas, situações que você tenha, você não vai ter a plena paz e alegria no Espírito. O problema está lá, a situação está lá e você, choveu bastante, não choveu? Muito bem. Quarta-feira, o apartamento de cima do nosso, ele está vago, que está lá para alugar, e o pessoal, para arejar o apartamento, deixou a janela aberta. Choveu pouquinho, não foi? Então, acumulou tanta água lá que começou a pingar na minha cozinha e no meu banheiro social. Ligamos lá, tudo bem, tal, não sei o quê. Ontem tivemos uma reunião aqui, como era a placa do meu carro, pedi autorização para o pastor, e cheguei aqui 8h20. Quando deu 9 horas, começou... E a Roseli estava lá no departamento infantil, que a gente estava aqui numa reunião com um casal. E eu cheguei em casa. Durante a tarde, eu tinha ligado para o síndico, e o síndico tinha comunicado à pessoa que era dona do apartamento, para ela enxugar lá, para não ter mais água, porque estava vazando, estava caindo na laje, e da laje estava passando para o meu acúmulo de água, porque a água acha um caminho. E a pessoa foi lá, limpou o apartamento, botou um cheirinho no apartamento, e para secar, deixou a janela aberta.
Chegamos em casa ontem da reunião, era 11h30, saímos daqui umas 11 e pouco. Eu falei para a Roseli, fica sentadinha aí, meu amor, deixa que eu seco tudo. Olha que marido bonzinho. Mas orando em outras línguas, irmão. Dá vontade de virar o Homem-Aranha. E ir pelo lado de fora. E só fechar a janela. Domínio próprio. Em vez de tocar fogo, né? Porque vai que pega fogo no prédio todo. Aí hoje de manhã eu liguei para a pessoa. E a pessoa foi lá fechar. Não é? Se estiveres em mim, eu sou crente. Mas as minhas palavras é que prova quem eu sou. Aí, tudo que você pedir, o que você quiser, vai ser feito. Por quê? Porque glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Na aula demonstrativa a gente tem N outras coisas, tem os tipos de oração. E eu quero agora, na prática, queria que, não sei, só um piano, alguma coisa para a gente orar, ou então um grupo de música. Vem um grupo de música, vai, vocês estão poderosos em Deus hoje. E eu quero colocar você na prática da aula. Temos 8 tipos de oração com respaldo bíblico. Eu vou ler para você enquanto eles se aproximam aqui. Oração da fé, oração de consagração, oração de louvor e adoração, oração de entrega, oração em outras línguas, já fizemos hoje, já praticamos, oração de intercessão, mas nós vamos fazer 2 tipos de oração agora. A oração de concordância, então, você já sabe, acha um irmão cheiroso aí, mas não precisa cheirar ele não. Acha um irmão aí bacana para você orar, amém? E nós vamos orar agora em concordância. Mas deixa eu te dar um embasamento bíblico. Mateus 18:19, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então nós vamos pegar agora, olha, 3 minutinhos apenas. 1 minuto e meio você ora e o irmão vai falando amém. Isso é oração de concordância. Sabe que ensinar como orar é um dos deveres da gente? Porque essa é a oração da concordância. E depois nós vamos orar uma oração que é unânime ou uníssona, onde a gente vai orar, e o embasamento bíblico é, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e fizeram a sua petição. Nós vamos orar 3 minutos em concordância, nós vamos orar 3 minutos livres, mas numa direção que eu estava aqui ministrando e o Senhor deu. Nós vamos orar para essas cadeiras aí, às quintas-feiras, ficarem repletas de pessoas. Porque tem pessoas se esfriando na fé. Eu sei que essas pessoas, algumas estão viajando, mas aos domingos tem pessoas que estão aqui, que poderiam estar aqui agora. Mas nós não vamos orar isso apenas para a Igreja Verbo da Vida Lapa. Nós vamos orar pelo corpo de Cristo em geral. Para que essa frieza não chegue, em primeiro lugar, na nossa vida. A frieza que é prevista, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E você quer ver uma pessoa fria? Ela começa a achar que oração não é mais necessária na vida dela. Ou a oraçãozinha do levantar, Pai, obrigado por esse dia. Irmãos, eu oro. E isso não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa. Eu só posso falar de mim, eu não posso falar de você. Eu oro até pelo chuveiro, lá pela água, porque eu sei que tem lugar que não tem água, ou que não tem chuveiro, ou que não tem energia elétrica. E eu sempre lembro do meu pai, que falava que gostava de banho frio, mas no dia que queimou o chuveiro, ele correu para arrumar. Eu falei,
O senhor não gosta de banho frio? Para que vai consertar o chuveiro? Não, é por causa de vocês. Falei, aham, então toma banho primeiro. E ele falou, cala a boca, menino. Se coloque em pé, por favor. Olha ali aquele relógio, ó, 21h37, 21h40. Acha um irmão aí para você orar. E concorde com a oração dele, e ele concorda com a sua. Ore a palavra. Aleluia. Ora com vocês, Pai. Diga amém quando teu irmão estiver orando, diga amém, concorde, assim seja, amém, isso, glória a Deus, aleluia, obrigado pela tua igreja, Pai, entendendo, meu Deus, que a oração é uma ferramenta, é uma arma espiritual, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Papai. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Vamos orar agora? E o louvor continua. Vamos orar unânimes para que essa frieza se afaste da nossa vida, da nossa igreja, do corpo de Cristo. Agora não é em concordância, você vai orar pelo mesmo propósito, mas usa as palavras que Deus está te dando aí. Pai, nós anulamos, ó Pai, essa frieza da minha vida, da vida dos meus irmãos, da nossa igreja. Saia em nome de Jesus. Nós declaramos os nossos irmãos, ó Pai, sendo novamente afogueados. Alcança, meu Deus, a cada um
que estiver viajando, que estiver em casa, nós declaramos, ó Pai, isso, ora pelas cadeiras, nós declaramos essas cadeiras preenchidas por pessoas sedentas de receber do Senhor. Pai, obrigado pela vida do pastor Francisco e da Teresa. Declaramos, ó Pai, sabedoria na condução do rebanho que o Senhor, ó Pai, entregou para eles. Declaramos, ó Pai, sabedoria, 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 direções, a unção necessária para esse tempo.